Olha, eu não sei vocês, mas eu não conheço ninguém que nunca tenha tido um imprevisto na vida. E para passar por esses imprevistos de maneira mais suave, uma coisa é extremamente importante, é ter a nossa reserva de emergência. E hoje eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre reserva de emergência. O que é, por que ter, para que ter, onde deixar, quanto ter de reserva, quando usar e como se controlar para não gastar a grana enquanto você estiver montando a reserva. E durante o vídeo eu vou falar duas coisas que ninguém pode fazer antes de ter uma reserva de emergência montada. Desde já, mano, eu peço pra você esmagar o dedo aí no like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar o sino pra você ser notificado sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Muito obrigado! Bom, primeiramente eu vou responder as seguintes perguntas. O que é reserva de emergência? Pra que ter? E por que ter? Reserva de emergência é uma grana que você precisa deixar guardada para usar em eventuais imprevistos, eventuais emergências. Bem, digamos que seja dia 20 de um mês qualquer. A sua conta corrente está dando um eco e com teia de aranha de tão vazia que está. Você está sem limite no cartão de crédito e alguém da sua família passa muito mal ou sofre algum tipo de acidente. Pode acontecer. E você precisa gastar uma grana com médico, remédio, hospital, exames e etc. Atualmente, quais seriam as suas opções? 1. Pegar dinheiro no LIS, cheque especial, e pagar depois com juros altíssimos. 2. Pedir dinheiro emprestado a parentes ou amigos. 3. Não fazer nada. 4. Usar o dinheiro da sua reserva para custear tudo isso com tranquilidade. Bem, tendo em vista que há 64 milhões de brasileiros endividados, segundo o Serasa, e esses dados são de janeiro de 2020, então a opção que essa galera não vai ter é justamente a número 4. Vou falar um outro exemplo para ficar bem claro sobre a importância da reserva de emergência. Imagina que você está andando no seu carro de boas e de repente você se distrai e bate o carro. Nesse caso você tem duas opções. Opção 1, você senta no meio fio e chora porque agora você vai ter que pagar o seu conserto e o do carro da frente e você não tem dinheiro para isso. Ou opção 2, você vai simplesmente sair do carro, pedir desculpas e ficar tranquilex, porque você sabe que tem grana pra pagar o conserto. Ah, Guilherme, mas meu carro tem seguro. Beleza, amigo, mas tem a franquia do carro, que dependendo do seguro pode ser uma facada. Então, galera, esses foram dois exemplos pra vocês entenderem a importância de ter uma reserva de emergência. Eu poderia ficar aqui horas ou até dias falando do porquê você precisa ter uma, mas eu acho que já é o suficiente pra entender, né? Isso é uma coisa que todo mundo precisa ter, pois a gente não sabe quando a gente pode precisar de uma. Reserva de emergência não é luxo, é necessidade. Beleza, mas agora onde deixar essa reserva aí? Essa é uma pergunta bem tranquila de responder. E a resposta apropriada é: a reserva de emergência deve ser deixada em um local seguro e que tenha liquidez imediata. Ah, tá. Liquidez. Beleza, pra quem não sabe, liquidez é a velocidade e facilidade em que você pode resgatar a sua grana. O dinheiro que está na sua conta corrente, por exemplo, tem uma alta liquidez, pois você pode ir lá simplesmente sacar o dinheiro ou passar no débito. Agora, digamos que você precise de dinheiro e tem uma moto. Aí você pensa: ah, se eu precisar de dinheiro, eu vendo a moto, pego o dinheiro, pronto, uso o dinheiro. Mas a sua moto não tem liquidez imediata. Para você vender a moto e transformá-la em dinheiro, você precisa de dias, semanas ou até meses para fazer isso. E dependendo da emergência, pode ser que você não tenha esse tempo. Então, por isso, a sua moto não tem liquidez imediata. Entendeu o conceito de liquidez? Ah, agora eu entendi! As duas opções mais básicas para você deixar a sua reserva de emergência são Tesouro Selic e CDB com liquidez diária. O Tesouro Selic é o mais recomendado para você deixar a sua reserva de emergência. É o investimento mais seguro do país e rende mais que a poupança. O resgate é D+1, ou seja, você pede dinheiro hoje e ele cai no próximo dia útil na sua conta na corretora. Depois disso, basta você transferir para uma conta corrente ou para uma outra conta que você queira usar, e aí sim você usa da maneira que você quiser. A segunda opção é o CDB com liquidez diária. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. De maneira básica é o seguinte: você empresta dinheiro para o banco pega esse dinheiro, empresta para outras pessoas a juros altíssimos e então ele te paga de volta com parte desses juros. Esse, no meu ponto de vista, é o mais prático de todos. Hoje em dia é muito fácil encontrar CDBs com liquidez diária. Vários bancos já oferecem isso. O ideal é uma rentabilidade de pelo menos 100% de CDI. Tem o Nubank, o Banco Inter e outros bancos digitais que oferecem esse tipo de CDB.
sei. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Guilherme, e a poupança? Pode fazer reserva de emergência na poupança? Olha, eu vou dar o meu ponto de vista aqui em relação à poupança. E se você discorda, comenta aqui o porquê, beleza? A poupança é o pior investimento de renda fixa. Rende 70% da taxa Selic e não é o investimento mais seguro do país. Mas eu entendo que nesse primeiro momento, o importante é você organizar sua vida financeira e criar sua reserva de emergência. Muitas pessoas deixam de investir justamente por terem medo de mandar um dinheiro para a corretora para um lugar que elas não estão acostumadas. Beleza, tudo bem. Se você se sente mais confortável em acumular sua reserva de emergência na poupança, guarda lá na poupança, mano. Tá de boa, o dinheiro é seu. Mas tenha em mente de que lá não é o melhor lugar para ele estar. Reserva de emergência não visa rentabilidade, ela visa proteção. Então agora vamos aos números. Quanto você precisa ter de reserva de emergência? Bem, esse é um valor muito individual e varia de pessoa para pessoa. Não há nenhum número específico de quanto ter de reserva. Porém, o mais aconselhado é que você tenha de 6 meses a 12 meses do seu custo de vida. Não é do seu salário, é do seu custo de vida. Então digamos que você receba R$1.500, gasta 1.000 com contas da casa e mais 200 com gastos extras. Nesse caso, o seu custo de vida é de R$1.200. Então a sua reserva de emergência deve ser de pelo menos 6 vezes R$1.200. Que nesse caso dá 7.200. Esse é o valor mínimo que você precisa deixar guardado para caso aconteça algum imprevisto. Esse valor é baseado no número de meses que temos caso você perca o emprego, por exemplo. Aí você tem até 6 meses para ficar tranquilo e ir atrás de outra coisa. Mas caso você seja autônomo e tenha uma instabilidade maior no seu salário, o ideal é você ter uma quantidade maior de meses guardado. Ao invés de apenas 6 meses, acumule 9, 10, 11, depende do quão estável a sua renda é. E por fim, quando usar a reserva de emergência? Mano, presta muito atenção no que eu vou te falar agora. Você só deve pensar em reserva de emergência enquanto estiver montando ela. Tá entendendo? Depois que ela estiver completa, você esquece que ela existe. Só lembra dela de novo quando você precisar muito usá-la. Caso contrário, ela é intocável. Pedir pizza no iFood não é emergência. Viagem nas férias não é emergência. Roupa nova não é emergência. Depois que você tiver com a sua reserva de emergência montadinha, bonitinha, aí sim você começa a juntar uma grana pra viajar, comprar roupa nova, fazer o que você quiser. Mas até lá se controla, cara. O dinheiro que você separar pra colocar na reserva de emergência não pode ser retirado para essas coisas. E finalmente, como se controlar para não gastar a grana? Mano, na boa, é normal você ver uma graninha lá acumulada e querer logo gastar, principalmente para quem não tá acostumado a acumular dinheiro. Isso geralmente acontece no começo, mas se você conseguir controlar essas vontades primárias, o restante é fácil. No começo você precisa ter muita força de vontade para não gastar a grana com coisas desnecessárias. E durante esse período, se você precisar gastar esse dinheiro com alguma coisa que não seja emergência, só significa uma coisa, que você não fez um bom planejamento. Então, para isso, você vai fazer o seguinte: antes de começar a fazer sua reserva, você vai fazer um raio-x do que você pretende gastar nos próximos meses ou até anos. Porque caso você não faça isso, assim que você acumular uma graninha, você já vai querer fazer uma obrinha na casa, comprar um celular novo, vai querer gastar essa grana logo. Então, o meu conselho é: pega papel e caneta, escreve tudo que você pretende gastar dinheiro que seja importante no tempo que você estiver montando a sua reserva de emergência. Você acha, por exemplo, que vai gastar dinheiro com uma festa de aniversário. Beleza. Então faz o planejamento da festa desconsiderando o dinheiro da reserva de emergência. Ou você acha que vai precisar trocar de celular porque o seu já tá dando problema. Então você faz a mesma coisa. Se planeja e não conta com a grana da reserva para comprar o celular. Desse modo, você se previne contra eventuais sabotagens e ainda vai saber se a vontade de gastar dinheiro com tais coisas é realmente relevante. E se não dá para você esperar mais um pouco. Bem, lá no começo do vídeo eu falei que iria falar duas coisas que ninguém pode fazer antes de ter a sua reserva de emergência montada. A primeira delas é investir em renda variável. Mano, sério, não faz isso. Pensa comigo, se você não tem reserva de emergência e investe em renda variável, vai chegar um momento em que você vai ver sua grana caindo, você vai ver o seu dinheiro se desvalorizando na bolsa de valores, você vai entrar em desespero, porque aquele é o único dinheiro que você tem, e aí você vai acabar vendendo as ações mais baratas do que você comprou e vai ficar no prejuízo. Ou seja, vai perder grana na bolsa. Então, quando você tem uma reserva de emergência montada, você tem mais sanidade para pensar, porque você sabe que aquele não é o único dinheiro que você tem. Se acontecer algum imprevisto nesse tempo, você sabe que você tem um
um dinheiro lá guardado para isso em segurança. Então não investe na bolsa de valores sem antes ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida montado em segurança, no Tesouro Selic ou CDB. A segunda coisa que ninguém deveria fazer antes de ter uma reserva de emergência montada é trocar de emprego. Sim, vamos analisar. Você trabalha na empresa X. A empresa Y te chama, mas ela fala: Eu quero que você comece agora, início imediato. o que você faz? Pede demissão, larga o emprego e vai para a empresa Y sem os seus direitos de FGTS, auxílio-desemprego, perde os seus direitos. Chegando lá, tem aqueles 3 meses de experiência, você fica o primeiro mês, faz o segundo mês e acontece que te mandam embora. Seja porque uma crise afetou a empresa ou porque não gostaram do seu serviço. Ou seja, você fica sem os 2 empregos e sem como se sustentar, porque agora você não tem mais direito a auxílio-desemprego, você não tem mais direito a FGTS da outra empresa, fica em uma situação pior do que você estava antes. Então, mano, a reserva de emergência é extremamente importante para a saúde financeira de qualquer pessoa, de qualquer família. Se você ainda não tem a sua, começa a montar logo, porque uma hora você pode precisar. Se precisar de ajuda em alguma coisa também, pode deixar aqui nos comentários ou me chamar no Instagram, guilherme.stn. Bem, eu espero sinceramente que esse conteúdo tenha ajudado muito vocês. E qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. E me diz aí, mano, você já começou a montar sua reserva? Ou já tem ela montada? Já tentou montar ela outras vezes e não conseguiu? Comenta aqui embaixo pra eu saber também. E se esse conteúdo for relevante pra você, Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar o vídeo e é isso aí. vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos, tchau!